Olá, queridos! Tudo bem com você? Seja bem-vindo aqui a mais um vídeo no canal. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo, curte, deixa o teu comentário, deixa a tua sugestão aqui de tema para os próximos vídeos. Fica à vontade. Queridos, no vídeo de hoje, eu gostaria de falar com você sobre a Bíblia, o amor pela palavra. Nós temos cada vez mais visto pessoas que não se dedicam à prática da leitura bíblica. Mas ao mesmo tempo nós temos visto pessoas que se dizem amar a Jesus. E quando nós olhamos para a palavra, eu gostaria até de te convidar a abrir a Bíblia comigo, se você tem uma Bíblia aí. Lá no livro de Salmos de número 1, primeiro salmo do livro, ele diz o seguinte: abençoado é o homem que não anda no conselho do ímpio, nem fica no caminho dos pecadores, nem assenta na cadeira dos escarnecedores. E o versículo 2 ele diz: mas o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, o texto que acabamos de ler deixa bem claro: aquele que ama o Senhor, aquele que ama Jesus, aquele que ama o Senhor Jesus, ele tem prazer na lei do Senhor. E o que é a lei do Senhor? A lei do Senhor nada mais é do que a sua palavra, do que a Bíblia, do que as Escrituras Sagradas. E eu aprendi muito cedo que de tudo que existe na terra, o que mais se parece com Deus é a Bíblia, é o livro sagrado. Mas eu tenho visto cada vez mais essa prática de leitura bíblica cair no esquecimento. E o salmista está falando que aquele que ama o Senhor, ele tem prazer na lei do Senhor, ele tem prazer em ler a Bíblia, ele ama a palavra. E sabe, não tem como amar ao Senhor e não amar a sua palavra. Não faz sentido amar a Deus, amar o Senhor, amar Jesus, amar a presença do Espírito Santo em nós e ao mesmo tempo não se relacionar com a palavra. E cada vez mais aumenta aquelas pessoas que querem ouvir a voz de Deus. E hora ou outra aparece alguém falando: G, eu queria ouvir a voz de Deus. Eu queria saber o que Deus tem para minha vida. E o meu conselho sempre é: não tem como ouvir a voz de Deus com a Bíblia fechada. Tudo que Deus vai falar, na verdade, Deus já falou tudo. E tudo que Deus tem para nos revelar está totalmente ligado à palavra. Mas se eu não tenho o amor, o prazer, o privilégio, a satisfação na leitura bíblica, jamais eu vou conseguir ouvir a voz do Senhor nítida e clara. Entenda isso. Se você ama o Senhor, não tem como ser alguém que não lê a Bíblia. Se você ama a presença de Deus, não tem como ter essa presença se não for através da palavra do Senhor. Nós vamos ver inúmeros, principalmente nos Salmos, nós vamos ver inúmeros salmos incentivando a leitura bíblica. Nós vamos ver o próprio Jesus incentivando a isso. Nós vamos ver que a Bíblia vai dizer que o Verbo se fez carne, ou seja, a própria palavra se fez carne. O próprio Senhor Jesus no templo, nos tabernáculos, ele utilizava os pergaminhos. E o que faz nós pensarmos que nós vamos nos aproximar de Cristo longe da palavra dele? O meu incentivo hoje para você é: leia a sua Bíblia. Eu sempre digo isso nas oportunidades que eu tenho: leia a sua Bíblia, medite na palavra do Senhor. Tudo que Deus vai te revelar está totalmente ligado à palavra dele. E aquele que ama o Senhor, ele tem prazer na lei do Senhor. E nessa lei, o salmo é bem claro: medita de dia e de noite, porque o prazer está na presença. O nosso prazer melhor está no relacionamento com Deus, está na intimidade com o Senhor. Então, se você quer se relacionar com o Senhor, leia a Bíblia.
Se você quer ter mais intimidade com Deus, leia a Bíblia. Mas só que existe um ponto que me chama a atenção. Por que muitos não querem ler a Bíblia? Por que muitos não querem ter esse contato com a palavra? Por que muitos não querem ter a revelação da palavra? Sabe por quê? Porque a Bíblia ela vai nos confrontar. A Bíblia ela não tem o poder de nos emocionar. Ela tem o poder de nos fazer refletirmos e alinhar a nossa vida com a vontade de Deus. Porém, muitas pessoas não querem servir a Deus da maneira de Deus. Elas querem servir ao Senhor da sua maneira. Mas quando nós lemos a Bíblia, quando nós temos o contato real com a palavra, nós vamos ver que a palavra vai nos moldar para vivermos a vontade de Deus da maneira de Deus. Então, se você quer viver a vontade de Deus da maneira de Deus, você precisa ler a sua Bíblia. Você precisa ter o contato com a palavra do Senhor. A Bíblia mesmo fala, o povo perece por falta de conhecimento. E não é qualquer outro conhecimento, é o conhecimento da palavra. Sabe por que nós somos enganados? Porque nós não temos o conhecimento da palavra. Sabe por que nós temos dúvida? Porque nós não temos o conhecimento da palavra. Sabe por que nós temos uma vida tão de altos e baixos? Uma vida inconstante? Porque nós não temos a constância da leitura bíblica. Nesse mês de janeiro eu dediquei ao Senhor para que eu lesse o livro inteiro de Salmos nesse mês de janeiro. E tem sido uma experiência extraordinária. Primeiro, tem me ajudado a manter a minha constância na leitura bíblica, na prática da leitura bíblica, na meditação da leitura bíblica. E por isso eu tenho incentivado outras pessoas, leia a sua Bíblia. Leia a sua Bíblia, porque tudo que Deus tem para falar, eu repito, tudo que Deus tem para nos revelar está ligado com a palavra dele. Luz para os meus caminhos é a tua palavra. O salmista mesmo fala isso. E queridos, não tem outro meio, não tem outro lugar para ouvir a voz de Deus. Abra sua Bíblia. É muito extraordinário, é bom demais ouvir Deus falar através de pastores, de grandes homens e mulheres de Deus, mas não tem nada melhor do que ter a experiência de ver Deus falando com você face a face, através da leitura bíblica. E a hora que Deus fala comigo e com você face a face, é quando eu abro esse livro e eu medito nele, eu leio, eu oro, eu busco o conhecimento direto na fonte. Tem coisas que Deus vai revelar para mim e para você no pessoal, na intimidade, no nosso contato direto com a palavra. Tem coisas que Deus não vai revelar através de outras pessoas. Tem coisas que Deus só vai revelar através da nossa intimidade com Ele, através da palavra dele. Então, se você quer se aproximar de Deus, se você quer ser íntimo do Senhor, se você quer trilhar os teus caminhos à luz da palavra, você precisa conhecê-la. Se você quer caminhar à luz da palavra, você precisa conhecer essa palavra. E não tem outro meio, não tem outro caminho. É a Bíblia Sagrada, que é a vontade de Deus, a palavra de Deus. Então, se eu pudesse te dar um conselho hoje, seria: leia sua Bíblia. Se eu pudesse te dar um direcionamento, seria: leia sua Bíblia. Não tem ninguém melhor para falar com você do que a Bíblia Sagrada. Então, em nome de Jesus, leia sua Bíblia. Ela é a voz de Deus para a sua vida. Eu gostaria nesse momento de te convidar a orar. Fecha os teus olhos se for possível. Espírito Santo de Deus, Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Obrigado pela tua palavra, Senhor. E ao mesmo tempo nós também queremos te pedir perdão por negligenciarmos a tua palavra. Te pedir perdão, Senhor, pela nossa falta de compromisso, pela nossa falta de dedicação, de lermos a Bíblia, que é a tua palavra. Senhor, mas ao mesmo tempo também te pedimos, nos dá fome, nos dá sede pelas tuas escrituras, nos dá fome, nos dá sede, Senhor, pelas tuas palavras. Que possamos, ó Pai, abrir o livro sagrado que é a Bíblia e possamos meditar nela. Que a revelação do Senhor possa invadir as nossas vidas e que a cada dia que lemos a tua palavra, nós venhamos ainda mais sentir prazer em ler. Nós venhamos ainda mais ter fome e sede em conhecer mais do Senhor. Pai, assim eu oro neste momento, assim eu te agradeço e te pedindo mais uma vez,
nos dá fome e sede pela tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Esse foi o vídeo de hoje. Eu te espero até o próximo vídeo. Em nome de Jesus.